Olá, turma. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre o surgimento da vida e como a reprodução está ligada a ela. Então, sobre o surgimento da vida, vários pesquisadores, vários cientistas começaram a se questionar sobre ela. Então, um deles, aliás, dois desses pesquisadores foram Oparin e Haldane. Eles trabalhavam juntos e fizeram uma hipótese em relação a como a vida teria surgido. E essa hipótese era a seguinte, isso foi feito em 1920. Que existiam compostos inorgânicos que não eram vivos, que eles se combinaram para formar moléculas orgânicas simples, então o que era inorgânico virou orgânico, e a partir dessas moléculas orgânicas simples, elas também se combinaram para formar orgânicas complexas, que se combinaram para formar os primeiros seres vivos. Então, inicialmente teria compostos inorgânicos não vivos, que se uniram para formar moléculas orgânicas simples, que se uniram para formar moléculas orgânicas complexas, que se uniram para gerar os primeiros seres vivos. Então, em 1920, eles criaram essa ideia, essa hipótese do surgimento da vida. A partir disso, a ideia deles era: como isso surgiu? A atmosfera primitiva, não havia a camada de ozônio, então a radiação do Sol passava direto, não existia água, só existia muito vapor d'água, metano, vulcões, e a temperatura muito elevada, relâmpagos. Então, eles acreditavam que essa radiação ultravioleta passava direto, sem ser filtrada para o nosso planeta, com liberação de gás carbônico, liberação das lavas dos vulcões, e nesse processo tinha muito metano e a chuva era muito intensa. E a partir disso começou a surgir os oceanos com o nível do mar. E nisso com muita radiação. E a partir desse processo, com muita radiação solar e alta temperatura, e o gás carbônico começou a matérias orgânicas surgir no mar, e a partir dela, como eu mostrei, as inorgânicas se uniram aqui para formar as orgânicas, que eram simples, depois as complexas, para no fim gerar a vida nos oceanos. E desse passo, para que tenha as moléculas orgânicas simples para formar as bactérias, que seriam as orgânicas mais complexas, que seriam fotossintetizantes, até surgir vida, também houve o aparecimento da camada de ozônio, que iria filtrar essa radiação ultravioleta, permitindo que a vida existisse. Em 1850, um outro pesquisador chamado Miller começou a testar essa hipótese, só que em laboratório. Então, o que ele fez? Ele fez um ensaio em que ele fazia que as substâncias expostas a faíscas elétricas, como se fosse a radiação que não era filtrada pela camada ultravioleta, certo? Pela camada de ozônio, então os raios ultravioletas passariam direto. Então, o que ele fez nesse experimento? Ele conseguiu imitar. Ele pegou uma porção de água e fervia essa água como se fosse um oceano primitivo. Essa água fervendo, ela iria evaporando, ela chegaria até aqui. A partir daí, ela ia condensar, ou seja, virar água, e ia precipitar, como se fosse a chuva. E nessa região ele começou a dar descargas elétricas. Quando a descarga elétrica caía aqui, nessa água, vários gases se formavam também, e aí ele conseguia captar essa água e tinha uma armadilha. Tinha saída de água do condensador e também entrada, e o que caía aqui ele capturava. E ele percebeu que tinham compostos orgânicos. E começou a acreditar que a hipótese deles, na verdade, poderia ser correta. Então, os dados que Miller botou corroboram com as hipóteses de Oparin e Haldane, dizendo que a vida poderia ser formada assim, certo? Só que como, de fato, essa vida surgiria? Para que esses compostos inorgânicos unissem para virar compostos orgânicos simples e depois complexos para surgir a vida. Então, os cientistas acreditam que houve uma evolução química, em que esses compostos foram formados inorgânicos, orgânicos, até surgirem as moléculas, que foram se unindo, surgiu o DNA, RNA, proteína, foram todas sendo unidas para formar as células, aí surgiram as bactérias, as mais simples, as mais complexas, claro, milhares de anos, bilhões de anos para que surgisse a vida como é hoje. Nesse processo, também várias ideias surgiram. Então, aqui eu coloco uma pergunta para vocês: como novos seres vivos surgiram? Então, a ideia de Oparin, Haldane e de Miller foi como a vida surgiu. A partir do momento que a gente entenderia nessa hipótese de que a vida teria surgido por uma evolução química,
Como poderia dizer que os seres vivos surgiram e como eles iriam se reproduzir? Então surgiu a ideia de Redi, pesquisador que viveu de 1626 a 1698, que criou a ideia da abiogênese. Essa ideia da biogênese era um contraponto da biogênese. Vamos entender a etimologia da palavra, o que ela significa. Gênese é origem e bio é vida, certo? Então, a gênese da vida. Como a vida teria surgido? Redi acreditava que o a palavrinha aqui, é negação. Então, a gênese da vida não seria a partir de organismos vivos, seria a partir de organismos não vivos. Para que Redi comprovasse essa hipótese dele, ele fez um experimento. O que continha nesse experimento? Ele pegou um recipiente de vidro, aqui mostra o número 1, colocou um pedaço de carne dentro e deixou um tempo. E quando ele deixou esse tempo no quarto escuro, ele começou a observar que tinham larvas que surgiam. A ideia inicial, na verdade, de Redi foi quando ele percebeu que quando ele deixava a roupa suja, ele juntava muita roupa suja no ambiente, por exemplo, na casa dele, e passava um tempo, ele chegava e percebia que tinha um monte de coisa, tinha rato, tinha barata ali naquela roupa suja, então ele acreditava que a vida tinha surgido a partir daquela roupa suja, tinha brotado a partir da roupa suja, certo? Então era algo que era inanimado, que era sem vida, e a vida surgiu. Então ele começou a fazer esses testes para provar. Então ele colocou um pedaço de carne nesse recipiente de vidro e deixou destampado. E com o tempo ele percebeu que na verdade a vida surgiu. Então essa era a ideia. Então, para que isso aqui não continuasse sendo provado, que na verdade já tinha dito que era da biogênese, o que ele fez? Um experimento que ele testou. Ele pegou um recipiente de vidro e colocou uma gaze. Ele colocou uma gaze tampando os dois recipientes, certo? Ele percebeu que quando o tempo passava, o ar passava, que seria o ideal para que a vida surgisse, só que as moscas não passavam. Então a vida que teria surgido a partir do nada, na verdade, não era real. O que tinha acontecido, na verdade, a mosca conseguia passar aqui e ela vinha e colocava os ovos dela. E esses ovos, eles eclodiam e depois formavam as larvas. Então, na verdade, era a vida a partir da vida. Então, a ideia da abiogênese foi cada vez mais sendo desacreditada a partir desse primeiro experimento que o Redi criou. Então, olha aqui, bastava ele tampar, a mosca simplesmente não conseguia chegar até a carne, logo ela não depositava as suas larvas e a vida não surgia. Além disso, outro pesquisador chamado Needham, ele começou a fazer testes com o que eles chamavam de força vital. Então, ele pegou essas embalagens que chamam esses vidros, chamam Ellen Maia, colocava soluções aqui e nessas soluções tinha uma força vital. Se realmente fosse a biogênese, que a vida veio do nada, a vida surgiria aqui. Então, o que ele conseguiu perceber, Needham? Ele botou essa solução que tinha força vital, colocou uma fonte de calor aqui, aqueceu, ferveu essa solução. E depois que ele ferveu, ele tampou. Então ele deixou fervendo, destampada, e teria esse período que morreria todos os micro-organismos, depois ele tampou. Quando ele tampou, ele esperou passar um tempo, que é o que mostra aqui, da Maia nascer, que surgiu de novo, surgiu vida. Então ele percebeu que a biogênese poderia ser correta, porque com o calor elevado, mataria os micro-organismos. Quando ele tampou, deixou passar um tempo, a vida surgiu de novo. Então só poderia ter sido vida a partir de nada, porque quando ferveu, morreu tudo. Então essa ideia, isso aqui foi feito em 1745, um tempo depois do que Redi tinha feito, certo? Então, voltou-se a falar em abiogênese novamente. Só que em 1770, Spallanzani veio para tentar deixar de novo essa ideia de lado. Como ele fez esse teste? Ele pegou essa embalagem aqui, só que ele fez com o bico diferenciado. Passava oxigênio, mas o líquido não entrava em contato direto, diferente daqui. Aqui, olha, o líquido passava direto em contato do ar, quando o Needham fez. Já Spallanzani não. Ele fez uma curva na embalagem, nesse vidro, e obviamente o ar passava, mas ele não tinha contato direto com o líquido. Então ele ferveu o líquido, e a gente pode ver aqui em B que não surgiu vida.
Então, tudo que estava aqui de bactéria e qualquer outro micro-organismo morreu porque foi aquecido. E com a fervura morreu. E depois disso ele mostra que não ressurgiu, não tinha vida. Então, vida não vinha a partir do nada. Aí começou a ter a ideia da biogênese. Isso já foi em 1770. Ou seja, Spallanzani começou a comprovar, a testar a sua hipótese, dizendo que para que tenha vida tinha que ser algo vivo, vida vindo de algo vivo, ou seja, a gênese da vida. Só que vários pesquisadores falavam que, na verdade, o Spallanzani tinha feito a fervura num tempo muito elevado, então tinha que ter um tempo perfeito. Se fosse um tempo mais alto de fervura, mataria aquele princípio vital e não surgiria vida. Por isso que não daria certo. Então, comparando aqui os três experimentos, o que a gente pode perceber? Que antigamente acreditava-se nessa biogênese. Primeiro o Red testou, fazendo experimentos simples, que ele simplesmente tampou com uma gaze a embalagem de vidro. Logo, as moscas não chegavam até a carne, não depositavam suas larvas e não surgia vida. Aí ele começou a acreditar que não existiria, certo? A biogênese não poderia ser real. Só que o Niederhan fez esse outro experimento e aqui ele tinha fervido, teria morrido tudo, só que depois, com o tempo, apareceu vida de novo. Tinha micro-organismos. Nesse processo, ele descreveu que, na verdade, poderia sim ser sim a biogênese, porque a vida tinha surgido aqui. Só que, na verdade, foi o processo que ele utilizou no experimento, dessa hipótese dele, ele testou, fez um método que, na verdade, ele tinha contato do ar com o líquido. Então, claro que iria surgir de novo a vida, porque as bactérias que estão presentes no ar, elas entraram em contato novamente com o líquido, por mais que ele tenha fervido. Então, novamente, começou a cair essa ideia da abiogênese. A partir daí, Spallanzani veio e testou o experimento do Niederhan, só que ele aprimorou. Como ele aprimorou? Criando uma porção do gargalo aqui, nesse Erlenmeyer. E essa torção permitiu o quê? Que o ar entrasse, tinha fervura, só que quando o ar entrava, ele não tinha contato direto com o líquido. E depois, com o tempo, percebeu que a vida não surgia. Mas isso não foi o suficiente para acreditarem na teoria da biogênese. Por quê? Qual foram as conclusões de Spallanzani e dos outros pesquisadores? Primeiro, eles falaram do tempo de aquecimento que não tinha esterilizado o caldo. Já tem um tempo de aquecimento maior. E por ter uma vedação, que foi o que o Niederhan fez, depois ele não permitiu a entrada no micro-organismo. Então o micro-organismo vinha pelo ar. Por isso que o Spallanzani fez uma curva para que assim conseguisse passar o ar. Só que o Niederhan insistiu que tinha um tempo de fervura muito alto, por isso que o princípio ativo morreu. Então não tinha sido suficiente para comprovar a ideia da biogênese, que só foi definitivamente comprovada em 1860 por Louis Pasteur. Sabe o processo de pasteurização, que a gente compra, por exemplo, iogurte? Vem do nome do Pasteur. Então, ele criou esse processo e ele definitivamente fez cair por terra a ideia da abiogênese, comprovando a biogênese, ou seja, a gênese da vida. Então, para que tivesse algo, para que surgisse vida, teria que ser algo que já tinha uma vida pré-existente. Então, o que ele fez? Ele colocou esse caldo nutritivo, que tinha que seria a força vital, num recipiente. Ele pegou o gargalo e fez com que ele curvasse. Ele aqueceu e entortou para que ficasse curvo. Nesse processo que ele provocou uma curvatura no gargalo, o que permitia? O ar ia passar, ou seja, o Spallanzani disse, o Niederhan, que era necessário que tivesse um contato do ar com o líquido. Isso aqui permitia o contato, só que não era direto, porque o ar ia passar bem aqui e não ia chegar no contato com o líquido. Então ele aquecia o líquido com esse caldo nutritivo, o ar entrava e o que ele percebeu? Que não surgia vida. O caldo nutritivo tinha um pescoço de cisne e não tinha vida. Ela ficava livre de micro-organismos. Mas para comprovar de fato o que ele queria, o que ele fez? Ele quebrou o pescoço de cisne e deixou aberto o gargalo da garrafa, da embalagem. Quando ele fez isso, as bactérias que estavam no ar, claro que eles não sabiam que eram bactérias, entrou em contato novamente
com o líquido e aí os micro-organismos reapareceram no caldo. Então não veio do nada. Não foi uma vida que surgiu do nada, de algo que era inanimado, não. Já estava ali, só que não tinha entrado em contato com o líquido. Então, quando ele quebrou o gargalo, que era exatamente esse pescoço de cisne, o ar voltou a entrar em contato. Então, por exemplo, hoje, quando vou fazer processo de pasteurização para conservar alimentos, eles aquecem. Para quê? Para que matem todos esses micro-organismos e não entrem em contato. Quando a gente pega esse líquido que é pasteurizado, ele está estéril, ele está esterilizado, ou seja, não tem bactérias, não tem micro-organismo nenhum. Mas a partir do momento que a gente abre a embalagem, a bactéria e os micro-organismos que estão no ar, ele entra em contato novamente com aquele líquido e aí ele já pode de novo ser contaminado e aí vai estragar. Então, só enquanto tem o processo da pasteurização, ele fica adequado para o consumo. A partir do momento que abre a embalagem, por isso que na embalagem vem dizendo o período máximo de consumo, porque as bactérias já entraram em contato e aí ele vai estragar. Só que naquela época eles nem sabiam da existência das bactérias. O que eu quero que vocês façam para a gente entender sobre esses 3 experimentos que foram realizados a partir das hipóteses? Então, eu criei essa tabela aqui e eu quero que a gente faça uma comparação. Então, a gente estudou sobre as hipóteses do Needham, do Spallanzani e do Pasteur. Os 3 falavam sobre como a vida surgiu. Eu quero que vocês façam o seguinte: façam essa tabela, pode ser escrita ou mesmo digitada, e a partir daí eu quero que vocês criem em cada linha da tabela, que pode ser mais do que essas 4 que eu coloquei, explicando como foi feito cada experimento e as conclusões que eles chegaram. Então, o que Needham testou? A partir do momento que ele testou para avaliar se tinha biogênese ou não, qual foi a conclusão final que ele chegou? E Spallanzani? E o Pasteur? Qual foi a conclusão final dele? O que foi que ele testou? Então, a partir disso, eu quero que vocês façam essa tabela e cheguem às conclusões a partir das hipóteses que eles criaram e como ela foi testada. Porque a gente tem que entender que a ciência ela é feita assim, a partir de teste. Criam-se hipóteses e tem que ser testado. E a partir do teste, pode-se dizer que aquilo realmente está comprovado ou não. Então, por isso que esses testes têm que ficar disponíveis para que qualquer um faça exatamente essa comparação e avalie se ela é adequada ou não. Então, essa foi a aula. Faça essa atividade que eu vou pegar depois com vocês.